Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Está começando mais um programa que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e você já sabe, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a educar, aonde juntos podemos aprender mais sobre a doutrina espírita. Para hoje, a nossa roda de conversa, trouxemos mais um episódio, na verdade, o quinto e último episódio da série Conhecendo as Obras Básicas. Sim, ela, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E quem vai nos ajudar a entender essa obra é nosso companheiro de movimento espírita daqui do Maranhão, Fábio Carvalho, que também é o atual presidente da Federação Espírita do Maranhão. Meu amigo Fábio, muito boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, amigos da rádio que nos acompanham na tarde de hoje. É uma alegria estar aqui com você. E vamos logo ouvir um momento de reflexão para a gente poder trabalhar essa obra junto com o Fábio. Já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. A arte de doar. Quando ofertamos, possuímos. Quando recebemos, tornamo-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular quando o próximo tem carência. A semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se em vida morre na inutilidade. Todavia, a que perece esmagada no solo, revive com exuberância. Toda doação é uma sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não custam dinheiro e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. A caridade que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe é sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por onde passes. Não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Quem se aproximou de Jesus nunca mais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Joana de Ângeles. Após o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade bem-vinda, que aquece os nossos corações, vamos começar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei no início, a gente vai estar apresentando mais um episódio da série Conhecendo as Obras Básicas, trazendo a Gênese, quinta obra do Pentateuco Kardeciano. Fábio, meu querido, nos apresente essa obra. O que nos traz a Gênese? A Gênese é uma obra que se dedica à ciência, mais especificamente à origem da vida, à origem do universo, mas também a natureza do pensamento espírita à medida que ela também se debruça sobre o caráter da revelação. Quanto à origem da vida, ela pormenoriza um tema que é fulcral, um princípio básico da doutrina, que é Deus, e se desdobra sobre as questões do bem e do mal, o papel da própria ciência na Gênese. Ela analisa os diversos sistemas de explicação do surgimento do mundo, inclusive o apresentado por Moisés.
faz um panorama no que tange à uronografia, debruçando-se sobre as ideias de espaço, de tempo, de matéria, as análises a respeito das leis e das forças que regem o universo, a criação e todos os astros, por assim dizer, pelo menos os principais que nós conhecemos e que se encontram na abóbada celeste. E, depois disso, Allan Kardec, ele analisa a Terra especificamente, no que tange a sua evolução geológica, analisando os períodos geológicos, desde o mais primitivo ao mais atual. E, após essas análises da teoria da formação da Terra, ele se dedica mais profundamente à gênese orgânica, também focando naquilo que os espíritos já haviam apresentado a ele, um livro dos espíritos, quanto à formação dos seres vivos, o princípio vital, a questão da geração espontânea e, enfim, o homem em suas características físicas, inclusive. Depois, Allan Kardec se dedica ao espírito. E quanto ao espírito, ele analisa o princípio espiritual, a união desse princípio espiritual ao corpo, a encarnação dos espíritos, as reencarnações, para então ele se dedicar aos milagres segundo o Espiritismo. Esses milagres, eles são retirados naturalmente do Evangelho. Quem já estudou o Evangelho e já leu a introdução percebe que Allan Kardec destaca que o Evangelho pode ser dividido em várias partes, e aí ele pormenoriza aquela que sustenta os dogmas da Igreja, as predições, os milagres, as questões da vida pessoal do Cristo e a parte moral. Só que o Evangelho só se dedica à parte moral. Os milagres, as predições, Allan Kardec traz para essa obra intitulada A Gênese. Ele conclui com um estudo muito profundo a respeito dos fluidos, analisa uma série de fenômenos considerados sobrenaturais e, por fim, ele, no último capítulo, ele se dedica aos tempos atuais, à transição planetária. Esse capítulo é um capítulo fenomenal, porque ele identifica as gerações que convivem neste momento de transição, uma geração nova e uma geração velha, carcomida em suas ideias, mas que ainda permanece com as ideias que, naturalmente, haverão de ser destruídas, porque, conforme lembra-nos Jesus em seu sermão profético, do templo de Zorobabel não sobrará pedra sobre pedra. É muito interessante essa obra, porque começa na sua primeira parte da Gênese, começa por Deus, né, explicando sobre Deus, e vai passeando na sua criação até chegar a nós. É um capítulo vasto, em torno de 12 capítulos, se não me engano, e nos preparando para os milagres. E aí a gente, nesse estudo aprofundado que tu falaste dos fluidos, a gente entender por que não existem milagres. Tudo está dentro das leis divinas. Tudo que o Cristo fez é obedecendo às suas leis, nada derrogando as leis do Pai, né, Fábio? Exatamente. E é interessante que, para nós chegarmos a esse ponto inicial que tu bem analisaste, Deus, Allan Kardec, ele nos prepara para a compreensão da revelação divina, mostrando-nos que esse caráter, ele é um caráter científico e um caráter divino, um caráter humano e um caráter divino. Ele é divino à medida de que os espíritos agem em nome de Deus e apresentam a Allan Kardec todas as lições e todas as explicações quanto aos fenômenos até então sobrenaturais por meio da mediunidade. Mas ele também tem um caráter humano, porque o método
é desenhado por Allan Kardec. Allan Kardec, ele define os critérios epistemológicos da ciência espírita. E a ciência é uma criação humana. Então, ela é humana e divina. Não deixa de existir aqui um grande contributo do pensamento de Allan Kardec. E esse contributo é sobremaneira relevante, porque sem ele nós não teríamos a clareza que essa obra nos traz. Daí porque há uma necessidade muito grande de conhecimento dessas estruturas epistêmicas. É a partir daqui que Allan Kardec ele vai demonstrar que a ciência espírita ela não se difere de qualquer outra quanto às suas bases epistemológicas. A razão é o início, é o prelúdio do processo de construção da teoria espírita, e isso Allan Kardec deixa muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é aqui em A Gênese que ele vai pormenorizar isso, demonstrando que da razão ele parte para a experimentação à medida que os espíritos eles apresentam as hipóteses de explicação dos fenômenos. E essas hipóteses, elas passam pelo processo de experimentação. Então, se os espíritos falam de uma mediunidade de transporte, por exemplo, Allan Kardec experimenta, para saber se aquela hipótese ela se confirma e ela pode alçar dentro da ciência o status de teoria, para ele apresentar a teoria espírita a respeito dos fenômenos. Mas ele também deixa muito claro que esse processo, ele é um processo de busca da verdade, porque esse é o compromisso do pensamento espírita. E quando você tem um compromisso com a verdade, a ciência ela nunca apresenta uma última resposta a respeito das coisas. É por isso que Allan Kardec ele antecipa o pensamento de Karl Popper em A Gênese, mais precisamente no item 55 desse capítulo 1, quando ele diz que a doutrina espírita é progressista. E se a ciência, em algum momento, ela apresentar algo que difere com o espiritismo, estando ali os critérios de validação científicas, a doutrina espírita se adequa à realidade científica, segue com ela e continua progredindo, porque isso é da natureza da ciência. Quando você verifica que Isaac Newton, por exemplo, nos apresentou as suas 3 leis, a macrofísica estruturada naquelas eras que já vão longe, e quando nós encontramos pensadores, a exemplo de Einstein, a exemplo de Maxwell, a exemplo de Planck, desconstruindo o pensamento de Newton, isso não quer dizer que Newton não tenha sido um cientista. Pelo contrário, se a física ela é progressista, se em algum momento a ciência demonstrar a fragilidade de algum paradigma seu, ela muda o paradigma e continua progredindo. E é por isso que Einstein bem lembrava que ele só havia alcançado aquele patamar de compreensão do universo, inclusive apresentando a teoria da relatividade, porque ele estava sobre ombros de gigantes. E nós estamos sobre os ombros de Allan Kardec. E, Fábio, como essa obra foi elaborada? Por exemplo, o Livro dos Espíritos foi um livro de perguntas e respostas. E a Gênese, como ela foi elaborada? A obra Gênese, ela é resultado de uma série de análises de Allan Kardec e de estudos que foram compartilhados na Revista Espírita, inclusive, há vários textos que estão em A Gênese e já estavam em A Revista Espírita, e que expressam o pensamento dos espíritos a respeito de uma série de questões da formação do universo, uma série de questões quanto ao progresso do nosso planeta, às teorias a respeito das leis que regem a vida. Então, é por isso que grandes colaboradores, exemplo de Camille Flammarion, que, através de sua magnânima mediunidade, permitirá que Galileu Galilei se comunique.
facultando com que a ciência desencarnada apresente olhos que permitam a revelação dos bastidores do universo para que nós pudéssemos compreender as bases atuais desse pensamento. Então, é uma obra, de fato, não diferentemente das outras, que é construída a duas mãos. O cientista, que apresenta toda a estrutura epistêmica, e os espíritos, que racionalmente apresentam hipóteses que demonstrarão a Allan Kardec os caminhos que mais parecem se coadunar com a verdade em relação à explicação do surgimento da vida e do surgimento do universo. Isso não quer dizer que a obra, em algum momento, não possa ser revisitada, ou mesmo reanalisada, como é o caso do surgimento da vida espontânea, cuja ciência já analisa que, atualmente, ela não é mais possível, mas que a época de Kardec, ela era tida como provável. E, Fábio, de um modo geral, quando eu falo de modo geral, todas as pessoas, espíritas e não espíritas, por que ler a Gênese? Antes de tudo, nós precisamos compreender que as estruturas de uma religião, em geral, elas se baseiam na explicação do surgimento da vida. E aí, se você pegar, por exemplo, a religião mitológica grega, ela apresentará através dos mitos de Urano o surgimento da vida. Se você buscar a religião judaica e a Torá em a Gênese, ela apresentará o surgimento da vida a partir do Fiat Lux. No início tudo era o caos, então Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E a doutrina espírita, com seu caráter religioso, também apresenta a explicação do surgimento da vida com um diferencial de todas as religiões. As explicações aqui são científicas. Aqui nós damos voz aos filósofos desencarnados, aos cientistas desencarnados, e ao notável pensador leonês, que foi Allan Kardec, que toma dessas expressões de natureza filosófico-científica para que nós possamos nos aproximar ao máximo da verdade, ao máximo daquilo que nós podemos nos aproximar, já que nós conseguimos explicar como o mundo foi feito, mas ainda não conseguimos explicar por que o mundo foi feito. Porque isso seria mergulhar na intimidade de Deus. E nós ainda não temos essa condição. A nossa linguagem é diminuta, mas Allan Kardec já nos permite uma análise religiosa da origem de tudo. À medida que a filosofia nos faz compreender Deus e a ciência nos faz compreender as leis e as forças que regem e que regeram também o surgimento da vida, tudo passa a fazer muito sentido, principalmente quando compreendemos o fluido cósmico universal. Esse éter primitivo, esse elemento comum, esse elemento primitivo do qual todos os demais elementos que nós conhecemos e não conhecemos surgiu. Aqueles que estão na tabela periódica e aqueles que ainda nem foram descobertos, porque compõem elementos nesse universo sem fim, como, por exemplo, a matéria escura, como os fótons da luz que ainda estamos desvendando, e assim sucessivamente. E tu falaste do fluido, aí a gente remete logo na segunda parte, onde se explica os milagres, e aí aquele que não é espírita consegue entender, né, fazendo essa leitura de que tudo que Jesus fez foi respeitando as leis de Deus, porque a gente tem a mania de ouvir e também de dizer que Deus pode tudo. De fato, ele pode tudo, mas ele mesmo não derroga as suas leis. E aí a gente consegue, de maneira racional, entender tudo aquilo que o Cristo fez, que foi fantástico, maravilhoso,
um espírito como tal que poderia fazer, mas que não é, vou dizer, como é que eu posso dizer, não é algo sobrenatural, não é algo mágico, não é algo impossível, né, Fábio? Exatamente, e é por isso que esse paradigma, essa base de sustentação, que é um princípio material, a partir do fluido cósmico universal, ele é analisado antes dos próprios milagres, porque se nós não apresentássemos antes a natureza dos fluidos, nós não teríamos condições de explicar o acontecimento de uma série de fatos que foram considerados milagres. E a gente lembra aqui a frase do bispo de Hipona, que ele diz que milagre é tudo aquilo que nós não conseguimos explicar enquanto não conseguimos explicar. No momento em que a explicação surge, deixa de ser um fato miraculoso e passa a ser um fato natural. E é exatamente essa naturalidade dos fenômenos, tidos à época e ainda hoje como miraculosos, que a doutrina espírita vai nos apresentar, e mostrando aquilo que Jesus diz: vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, esses fenômenos que parecem ser divinos, esses fenômenos que parecem ser extraordinários, na verdade, eles são ordinários, porque eles estão na ordem da natureza. É assim que o Allan Kardec analisa as curas, é assim que ele analisa as aparições de espíritos, inclusive fenômenos que aconteceram à época do Cristo, como a transfiguração, a aparição de Moisés e de Elias. É interessante a identificação, porque eram pessoas que eram centenárias, não havia negativos à época, fotografias, e ainda assim, como grandes médiums, os apóstolos presentes conseguem identificar a presença de Elias e a presença de Moisés. Ali você encontra a explicação de uma série de fenômenos obsessivos que Jesus foi o protagonista das curas. Então, quantos não caíam na água, caíam no fogo e encontram no Cristo lenitivo em razão desses processos obsessivos? Ali nós encontraremos a explicação de pescas milagrosas, de como se davam as possessões à época, como Jesus reaparece ressurrecto, como ele havia caminhado sobre as águas, a época da pesca milagrosa, as bodas de Caná, aquilo que hoje alguns pesquisadores do Jesus histórico se dedicam a analisar aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus não disse, aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu. Allan Kardec já se dedicava no século XIX a, por exemplo, demonstrar que as bodas de Caná, elas se tratavam na realidade de uma parábola e não de um acontecimento, como acontece em outras passagens das quais Allan Kardec analisará de forma minudente estes acontecimentos para nos chamar a atenção no que tange a uma releitura do Evangelho para uma melhor compreensão do pensamento do Cristo. E, Fábio, com tudo isso, a gente consegue dizer, então, qual a importância dessa obra para o Espiritismo? Essa obra, ela nos permite compreender como o mundo funciona. E olha como é importante compreender como o mundo funciona. Se eu compreendo como o mundo funciona numa perspectiva material, numa perspectiva física, química, isso me ajuda a viver melhor. Então, se eu sei que, pelas leis da natureza, para eu fazer um barco, eu preciso de uma curvatura numa determinada perspectiva angular, o conhecimento dessas leis da natureza vão me ajudar a fazer embarcações. Embarcações cada vez mais velozes,
Se eu, por exemplo, compreendo o ciclo das estações, essa compreensão me ajuda a saber qual o melhor período para eu plantar. Se eu compreendo as leis que regem a fertilização do solo, isso me ajuda na agricultura. Agora, no momento em que eu compreendo as leis do mundo espiritual e como o mundo espiritual influencia o físico e vice-versa, isso me ajuda a viver no mundo físico numa perspectiva moral. Me ajuda a viver melhor com as pessoas. Me ajuda a compreender, por exemplo, porque algumas pessoas, elas apresentam estados vibratórios mais pesados do que outros em razão dos fluidos. E como lidar com isso? Se eu compreendo o mundo onde eu me encontro, eu sei viver melhor nesse mundo. Se eu compreendo que a progressão dos mundos, ela tem uma relação com a progressão dos espíritos que habitam os mundos, eu vou compreender que aquela época em que o homem convivia com outros hominídeos, exemplo do homem de Java, do homem de Neandertal, do Homo erectus, o modelo de pensamento primitivo dele é diferente do modelo de pensamento lógico do homem atual. E, naturalmente, eu não posso fazer a leitura do homem de ontem como eu faço a leitura do homem de hoje, porque agora eu estou compreendendo como é que o mundo funciona, como é que o progresso se dá, como é que a evolução se encadeia ao longo do périplo progressivo da humanidade. Eu começo a compreender quantas transições a humanidade atravessou, e isso me ajuda a compreender porque eu estou em um período de transição. Quando eu compreendo as migrações dos espíritos e como espíritos bons aparecem no mundo para auxiliar o progresso, a aceleração do progresso de uma determinada época, eu vou compreender qual foi o papel de egípcios, qual foi o papel de romanos, qual foi o papel de judeus, de incas, de astecas, de chineses, em uma época onde havia apenas bárbaros no mundo. Olhe o Império Romano, olhe a ciência egípcia, e parecia ser ilhas de civilização cercadas por bárbaros de todos os lados. Então, é uma obra que me ajuda a compreender como o mundo funcionava e como o mundo funciona, e que as leis que levaram o mundo a funcionar daquela forma e funcionar como funciona hoje são as mesmas leis divinas, porque elas são imutáveis. Essa é a importância dessa obra. E aí, Fábio? O que ela, então, tem, já trazendo para nós espíritas, né? O que ela tem a contribuir para o nosso entendimento e a nossa evolução enquanto espíritos? À medida que a análise de progresso da Terra e dos seus habitantes, ela é ampliada para uma perspectiva espiritual. E nós agora não só olhamos o homem saindo da caverna, o homem se sedentarizando, o surgimento das civilizações, mas nós olhamos o espírito alternando existências espirituais e físicas, num processo de busca de si mesma, de busca de conhecimento, de busca de felicidade. Eu passo a perceber que no momento em que eu saio do meu estado de consciência de sono e passo a compreender tudo isso, eu começo a estabelecer para mim mesmo um processo de individuação, um processo de autoencontro, um processo luminoso. E isso, para o espírita, é de grande importância. Porque no momento em que ele começa a fazer esse processo, compreendendo que o mundo inteiro lhe faculta esse caminhar, a partir das lições apresentadas na obra Gênese, ele começa a fazer escolhas diferentes das escolhas que antes eram feitas. E se agora eu vivo num mundo de transição, numa hora de transição, ele me enseja perguntas profundas. Nessa transição, tu fazes parte de uma geração nova ou de uma geração velha? As tuas ideias são as ideias do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do materialismo inclemente, ou em ti já se encontram as sementes da aurora do novo dia, referentes
à espiritualidade, ao amor, à paz, à construção de uma sociedade solidária, fraterna. Que características tu trazes em ti mesmo, resultado do teu processo evolutivo individual, que acontece dentro do bojo de um processo coletivo, analisado amplamente por essa obra, desde o início do surgimento da Terra até os dias odiernos. O que tu conquistaste ao ponto de te inserires ou te veres inserido em uma nova geração, de uma geração nova, de ideias novas para o mundo de regeneração. Fábio, o último capítulo, né, o 18, os tempos são chegados, sinal dos tempos, a geração nova, como você estava há pouco falando. E essa obra, a Gênese, ela foi publicada em 1868, se não me falha a memória. Por favor, me corrija. Exatamente. É espantoso o quão, né, se a gente pegar aqui e ler agora, a gente vê o momento atual nesse capítulo. E aí a gente enxerga a misericórdia de Deus para conosco, como você falou, do homem velho conviver com a geração nova, e aí sim, juntos construir um mundo melhor, que é o de regeneração, que é o que a gente está caminhando, porque muitas das vezes a gente pensa, não, vai ser tipo como foi, né? Vai vir, sei lá, um cataclisma qualquer, o mundo se acaba, aí o povo novo que chegar vai ser tudo regenerado, pronto. E não, a gente vê que as leis são as mesmas, né? Que a natureza não dá saltos, e por isso que Deus, na sua misericórdia para conosco, faz com que esse velho ajude o novo ajude o velho, e juntos a gente caminhe para justamente esse progresso, né? Exatamente. É interessante que esse capítulo, ele demorou muito tempo para ser compreendido, para ser visto em um nível de profundidade maior. Allan Kardec, por exemplo, dá voz a diversos espíritos que lembram que a Terra, por exemplo, ela no universo, ela está dentro de um contexto. E dentro desse contexto, ela, em razão de forças cósmicas, é influenciada por outros mundos. E esses mundos, eles trazem, naturalmente, revoluções geológicas, revoluções que tocam, inclusive, a matéria orgânica, que mais tarde vai reagir sobre os espíritos, trazendo flagelos, mas também trazendo uma série de doenças, para uma mudança de elementos materiais. E até a psicografia por Divaldo Pereira Franco, de uma obra fenomenal, que se dedica a este livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, que é a primeira obra que nós analisamos com maior profundidade a influência dos mundos, inclusive nas migrações espirituais, nas grandes mudanças que ocorrem. Quem lembra dessa obra? Ela se dá em torno de um tsunami que aconteceu na Indonésia, e que ali, proporcionado a desencarnação em massa de mais de 300 mil pessoas, nós encontraremos um reflexo de vários capítulos da obra Gênese, desde as migrações espirituais, as influências dos mundos, ao trabalho de mudança da estrutura física do planeta, mas também da estrutura moral que acontece dentro dos seres humanos. Então, nós vamos encontrar diversos elementos de análise. E aí a gente vai, dentro dessa perspectiva do pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, encontrar outras obras, como Perturbações Espirituais, e mais recentemente, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde, mais uma vez, uma espécie de hecatombe universal, que foi a pandemia,
é analisada numa perspectiva da transição planetária e das grandes migrações espirituais que estão ocorrendo. Então, vejamos como os espíritos vão confirmando, através das histórias, através das análises, os acontecimentos que Allan Kardec já havia estabelecido por meio dos espíritos no século XIX. E é muito interessante estudar a Gênese olhando para os acontecimentos, porque nós estamos testemunhando os fatos e às vezes nós não nos percebemos nisso. Estamos inseridos em grandes mudanças. Quando você vê, por exemplo, pensadores do quilate de Zygmunt Bauman, debruçando-se sobre uma pós-modernidade muito difícil de ser definida, com as críticas naturais de um pensador do quilate dele, e, ao mesmo tempo, o olhar que essa pós-modernidade traz para mudanças dessa sociedade. É muito difícil você estudar um período de transição durante a transição. Se você, por exemplo, está na transição da Idade Média para o Renascimento, você que está no meio do turbilhão, é difícil você, historicamente, definir essa transição. Geralmente, as pessoas que estão fora, que são os historiadores, olham para o passado e não para o momento que eles estão vivendo, com uma lente mais acurada do que aqueles que estão atravessando o momento. Mas os espíritos que olham de fora estão nos mostrando. Porque eles estão em cima de uma montanha. Nós estamos aqui no vale, no meio dos acontecimentos, e eles estão nos chamando a atenção. Por isso é uma obra tão importante para a compreensão da atualidade. Verdade. Fábio, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você falasse, fizesse as considerações finais do tema, desse uma arrematada para incentivar para quem não estudou, estudar essa obra, e quem faz tempo que não dá uma visitada, revisitar essa obra. Imaginemos uma obra que não só nos faça perceber a natureza científica e divina do Espiritismo, mas nos ajude a analisar o bem e o mal, e nos traz o mal como um conceito relativo. O bem como um conceito relativo. Uma obra que nos faz pensar sobre os conceitos a priorísticos do espaço e do tempo, que são tão a priorísticos que todas as tentativas de definição se frustram. Porque todos sabemos o que é o espaço e o tempo, mas quando nós tentamos definir, a definição é sempre pobre, é sempre frágil. Como Galileu Galilei antecipa a relação de espaço-tempo quanto às deduções e induções do pensamento de Einstein. Como Galileu Galilei estabelece uma diferença entre os conceitos de eternidade e de infinito. Como nós percebemos a teoria mosaica em que o mundo teria sido construído em 6 dias, e como ela se relaciona com as mais importantes teorias dos períodos de formação geológica da Terra, colocando Moisés como o profeta que mais se aproximou da realidade. Como nós encontramos uma base lógica para a uranografia geral do universo. E como passamos a compreender aquilo que Isaac Newton nos apresentou como sendo o fluido cósmico universal, objeto de estudo de um dos seus mais respeitáveis alunos, Franz Anton Mesmer, e que Allan Kardec resgata do pensamento da escola parisiense de magnetismo com o Marquês de Pizzeguir, para dar lume
a esse fluido cósmico universal como base de todos os grandes fenômenos de natureza mediúnica e anímica, apresentando-nos o conceito de um fluido espiritual para diferenciar dos fluidos então conhecidos. Allan Kardec, a partir daí, analisa também de forma pormenorizada o fluido elétrico, que é o princípio vital. Ele começa a estudar estes fenômenos, demonstrando que esse fluido vital é que dá vitalismo aos corpos, à mesa, dá uma vida momentânea a elas, e trazendo as características do perispírito. Estudando de forma muito profunda o perispírito, ele nos permitirá compreender como os espíritos vivem do outro lado, demonstrando que o que as mãos são para o artífice, os pensamentos são para os espíritos. Até chegarmos nos milagres, compreendendo Jesus agora como um ser que não revoga leis, mas faz cumprir leis, e até nos apresentar o momento atual que atravessamos, para compreendermos a dinâmica da vida, como ela funcionou até hoje, e o que devemos fazer para caminhar ao lado de Jesus nestas horas tão graves da existência. Grande verdade. E aí, Fábio, você disse que mora em Imperatriz, pelo menos o comprovante de endereço, né? Então, nos diz como está o movimento espírita por aí, se está voltando ou se nunca parou, e também, agora que você está à frente da presidência da FEMAR, o que a gente pode esperar da FEMAR aqui para o nosso estado? O movimento espírita Imperatriz atravessa a experiência do movimento espírita em praticamente todos os rincões do mundo. A pandemia comprometeu muitos encontros presenciais, dinamizando programas como esse, dinamizando encontros como esse, que já existiam antes, mas passaram a existir com muito mais pujança durante esse período, mas agora com desafio, porque a pandemia também, ela faz parte do senso de que trata o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores animosos voltaram. Aqueles que não tinham tanta raiz, estes não voltaram. E esse senso ajuda a aprimorar o trabalho do movimento espírita. Porque estes, que agora têm raízes e que permanecem firmes no trabalho, nada obstante, esses momentos que abalam, como é o caso da pandemia, mas estão firmes, estes é que vão alavancar todo o movimento, porque agora o farão aqueles que, de fato, querem servir o Cristo e servirão, venha pandemia, caia a chuva de canivete, aconteça o que acontecer, pode ver as 7 pragas do Egito. Estes são os que permanecem, são os que vão continuar. Então, nós estamos vivendo também um senso. Às vezes as pessoas dizem assim, perdi tanto trabalhador, eu disse assim, também perdeu tanta gente que te dava trabalho, faz parte. Então, Jesus está nos ajudando num momento muito importante, com um senso de que o Espírito de verdade já tratava no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. A federação tem naturalmente um grande desafio. O desafio posto de unificar ou de continuar o trabalho de unificação do movimento espírita após um fenômeno que abalou o planeta Terra. E esse desafio perpassa pelo amor nos corações, cujo archote não pode apagar. Então, o papel da federação é não deixar que essa luz se apague, é fomentar dentro do coração de cada trabalhadora, de cada trabalhador, que é preciso continuar. Que muito embora estejamos numa madrugada, que muito embora nós corramos o risco de tropeçar e aqui ali porque não enxergamos muito bem, as luzes das estrelas estão coruscando. Elas estão brilhando. E é no momento mais escuro que nós temos a certeza de que a aurora se aproxima. Então, se estamos às 4 da manhã,
é porque às 5h20, às 5h30, começaremos a ver a grande luz. E ninguém pode deter a aurora, por maior que seja a noite, por mais longa que ela pareça. A aurora sempre aparece invencível. E se algumas pessoas choram porque o negror da noite é intenso, nós estamos tranquilos porque nós ouvimos a voz do bom pastor. Nós conseguimos identificar Jesus em sua mensagem, dizendo-nos: persevera, continua, ser firme, porque a luz não tarda a chegar. Fábio, é que eu sorri muito, mas porque eu adorei a sua fala. Eu ainda não tinha pensado dessa forma, no senso. Realmente espetacular. Não tinha pensado ainda dessa forma. Então, cá nós, firme e forte, com Jesus na frente. E sigamos. Meu amigo, muito obrigada pela oportunidade de nos ajudar a trabalhar essa fundamental obra, que muitas das vezes pode parecer de difícil entendimento, porque ela traz muita coisa científica, mas se a gente, com boa vontade, estudar cadenciadamente todas as obras, a gente consegue chegar na Gênese e fazer o entendimento, como a gente falou, se perceber na atualidade e seguir de maneira segura uma evolução que cabe a cada um de nós. Meu amigo, gratidão. Muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a trabalhar temas tão importantes para todos nós. Nós que agradecemos a audiência de todo mundo e um grande abraço e até a próxima oportunidade. E a vocês, queridos ouvintes, amigos internautas que nos acompanham, o programa está acabando, mas você já sabe, a Web Rádio, 24 horas no ar, todos os dias da semana, trazendo programação espírita, estudos. E esse programa, que é produzido em áudio e vídeo, está disponível na nossa página no YouTube, para você assistir quantas vezes fizer necessário e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a distribuir a mensagem do Cristo onde fizer necessário. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo?